com a fonte de bancada, tá? 12 volts, 12,5. Repare no consumo aqui, vou ligar o aparelho, tá? A placa já está desmontada. Aqui é a verificação de rotina. Power on, 4 amperes ele batendo, 4 amperes desligou. O que isso quer dizer quando o Play 5 bate esse consumo, essa corrente ali, 4 amperes? Quer dizer que a APU dele startou, tá? Pelo menos a APU dele tentou ligar. Eu já identifiquei um defeito nesse aparelho, falei quando eu fiz o orçamento. Vou mostrar para vocês o defeito que eu identifiquei. E como existe uma sequência de start, uma sequência de inicialização, o aparelho precisa passar por uma etapa para poder seguir para outra. Ele está travado com defeito em uma linha que é a linha de memória. Vou mostrar para vocês qual é a memória que está com defeito. Para depois da memória ele vai ligar os outros circuitos. Então pessoal, vou usar a câmera térmica para poder enxergar esse defeito, como eu achei antes. Por quê? Existe um programa que a gente usa, tá? Que é o leitor de UART, para poder identificar vários defeitos na placa. Mas esse tipo de defeito que ele não está identificando, tá? Pois é curto em uma memória. E quem vai me mostrar a memória em curto é a câmera térmica. Então não foi possível identificar o defeito apenas pelo código de debug aqui do UART, que ele não conseguiu mostrar a memória. Então vou ligar o aparelho com a câmera térmica, vocês vão ver. Então a câmera térmica pegou essa memória aqui com alto aquecimento, né? Aí, como eu falei, as 8 memórias aquecem por igual. Vou marcar aqui. A gente remover e fazer a troca desse modo de memória. Se o defeito for só ele, o aparelho vai ligar e funcionar normalmente. Se tiver outro defeito, a gente precisa eliminar esse defeito para o aparelho seguir na sequência para poder ver se ele tem algum outro problema. Então não dá para resolver vários problemas ao mesmo tempo, a gente tem que resolver um de cada vez. No caso aqui que foi passado para o cliente que tinha uma memória com defeito, nós vamos fazer a troca dessa memória. Se for só isso, a gente já cobrou o valor dele. Se tiver mais defeitos, se for defeito bem grave, defeitos com peça muito mais complexa, a gente avisa o cliente. Se não, a gente já finaliza o aparelho e avisa o cliente só no final, depois dos testes. Como aqui é um defeito complexo, é uma peça BGA, tá? A memória é peça BGA, a gente vai ter que rebalar, colocar esferas, trocar uma peça BGA. O aparelho sempre tem que ficar em teste um bom tempo, tá? Uns 2 a 3 dias. Quando é um defeito simples, a gente não precisa deixar muito em teste, mas quando é um defeito que mexe em BGA, a gente sempre tem que deixar o aparelho um bom tempo em teste para saber se ele vai passar, né? No liga, desliga ali, esquenta, esfria, ver se ele vai dar algum defeito. Então vamos para a remoção da memória, vamos fazer a troca, ver se esse aparelho vai ligar, se o defeito é realmente só esse. Então, vocês podem ver, ó, uma memória já toda esferada, essa memória está boa. Vou colocar no lugar para a gente poder ver se o Play 5 vai funcionar somente com a troca dessa memória. Ou se vão precisar fazer outro procedimento, né? Quer ver, nós precisamos fazer mais de um procedimento e o aparelho fica com defeito oculto, né? O defeito só aparece quando nós resolvemos um defeito partindo para o segundo. Vou botar aí a memória já no lugar. Podem ver a memória da Samsung, estão colocando uma memória exatamente igual, com exatamente o mesmo código. Agora vamos fazer a soldagem. Então, agora com a memória trocada, como isso aqui a memória estava em curto, né? A memória da Samsung aqui é um módulo de GDDR6 2 GB. Cada módulo aqui tem 2 GB, total 16 GB do PS5, né? Aqui está com fluxo aqui é para soldar e dessoldar. E após o teste, se ele funcionar, a gente faz aquela limpeza, remove o fluxo, deixa isso aqui zerado, nem parece que foi trocado, né? Mas fluxo aqui é para fazer a soldagem e dessoldagem, né? Agora eu vou fazer uma pré-montagem, vamos ligar, ver se o Play 5 vai ligar. Repare que ele está bem sujo, ó, o dissipador dele, ó, parcialmente fechado, né? A gente dá aquela geral, deixa ele zeradinho, se o aparelho funcionar. Metal líquido eu não vou mexendo, que agora é a hora somente do teste. Então por enquanto eu não preciso me preocupar com essa parte de metal líquido de limpeza, né? O importante é o aparelho, o foco aqui é o aparelho funcionar, o aparelho ligar.
O aparelho ligando, a gente faz todo o processo final de acabamento. E se ele não ligar, vamos para uma nova análise para poder tentar identificar qual o outro defeito. Isso é bem comum de acontecer, né? A gente resolver um defeito e aparecer outro defeito. Hoje, como existe uma sequência para o aparelho ligar, ele para onde o defeito anterior está acontecendo. Digamos que ele tem um defeito de fase de alimentação das BREC da APU. Esse defeito vai aparecer após a memória. Então aqui é caso para a gente resolver um após o outro. Vou colocar o cabinho aqui para a gente ver se o LED dele vai acender. Porque o defeito desse Play 5 aqui é liga, bipa e desliga. Então tá aqui o LED. Vou ligar ele na tomada e vamos ligar esse cara, ver se ele vai permanecer ligado. Se ligar, eu vou ficar feliz pra caramba que esse defeito é um defeito um pouco mais complexo. Quando a gente mexe em peça BGA, aqui é o SSD, todo BGA também, são defeitos mais difíceis de consertar. Quando a gente conserta defeito mais difícil, a felicidade ainda é maior. Vou ligar. Beleza, vamos ligar, ver se ele vai permanecer ligado. Ligou. Ó, permaneceu ligado, isso é bom, hein? Essa opção do bip o cliente pode remover, né? O bip do Play 5, então ele fica com um bip bem baixinho ou sem bip, né? Aqui ligado. Então vou conectar o cabo HDMI, já que ele está ligado, né? Agora novamente você vai dar imagem, porque tem aparelhos que a gente pega aqui, que a gente conserta, ele até liga, mas também está com defeito no circuito HDMI, aí não gera imagem, é outro defeito, né? Liguei, ó, LED aceso aqui, você ele vai dar imagem, se der imagem é estouro. O defeito era só o módulo de memória. Pulsando. Opa! Aí, scan. Tá aí, memorinha. Então, pessoal, aparentemente, o único módulo de memória que entrou em curto, né? O resto tá funcionando, vocês podem ver, o aparelho já deu imagem, então... Mais um Play 5 aí aparentemente salva. Fico feliz pra caramba, principalmente quando é um defeito um pouco mais complexo, né? Aquele efeito fácil do dia a dia. Entre 8 memórias, se achar exatamente a memória que está com defeito, trocar e o aparelho subir, é gratificante demais, né? Tá aí. Na hora daquela geral, trocar o metal líquido, fazer aquela limpeza. E esse aparelho aqui, como eu falei, é um aparelho que vai precisar ficar em teste, pois mexemos em uma peça BGA. E peças BGA são peças complexas. E o aparelho exige que ele fique em teste um bom tempo para depois liberar. Então vamos para a parte agora da geral para a gente montar ele. Então pessoal, tem perguntas dos outros vídeos, o pessoal pergunta, sempre que abrir o Play 5 tem que trocar metal líquido? No meu caso aqui eu troco porque a gente dá garantia do serviço e dá garantia do aparelho. Então se o aparelho começar a desligar ou der qualquer outro problema, vai nos dar dor de cabeça. Então eu troco porque esse metal líquido aqui da Sony, nós já tivemos muitos problemas com ele. Depende muito de lote. Tem lote que vem uma porcaria, tem lote que vem melhor. Então aqui não tem como eu saber só olhando para ele. Então na dúvida, para evitar que o aparelho dê garantia, dê defeito de aquecimento, né, desligar por aquecimento, eu sempre troco. Passou por aqui para fazer qualquer serviço, eu troco o metal líquido, porque eu não sei que lote é esse, tá? Se esse lote é o bom, se esse lote é o ruim. E o que nós usamos é um metal líquido bom que já vai fazer 4 anos que nós usamos no Play 5, né? Desde do lançamento, eu já desmontei o aparelho para fazer teste. Desde o lançamento nós usamos sempre o mesmo metal líquido e ele funciona muito bem. Então na dúvida aqui eu sempre troco, é o que eu vou fazer agora. Vou limpar esse metal líquido, trocar para esse aparelho, eu ter a certeza que ele não vai voltar por aquecimento. Então como eu falei, é um serviço que a gente tem que dar garantia, tem que ser o melhor possível, porque garantia gera dor de cabeça, gera mão de obra, tá? O cliente fica insatisfeito e pra gente é ruim porque a gente tem que abrir um aparelho novamente, mexer no aparelho novamente, perder tempo no aparelho que não era para perder. Então a gente faz o serviço aqui sempre o melhor possível para o aparelho não voltar. E nesse caso, na dúvida, coloca um metal líquido de melhor qualidade que a gente sabe que esse aparelho não vai voltar, é o que eu vou fazer agora. Agora com metal líquido novo, tanto na placa como no dissipador. Isso aqui me garante que eu não terei dor de cabeça com
retorno de aparelho. Tá? E alguns clientes perguntam, toda vez que desmontar, é obrigatório trocar o metal líquido? Não. Mas por que que eu faço em todos? Como eu expliquei, eu faço em todos para evitar que ele dê qualquer problema de retorno durante a garantia. Né? Então eu já ponho um metal líquido confiável que a gente já usa há bastante tempo e que não, até agora não deu nenhum BO. Agora fazer a montagem, ligar ele, vamos ver se o aparelho se vai funcionar perfeitamente, inclusive testar o drive dele. E aí, pessoal, resultado final: Play 5 funcionando, rodando GTA. Aí graças a Deus aqui foi só o modo de memória, né? Trocamos o modo, o aparelho passou a funcionar. E agora o que eu falei, ele vai para aqueles testes de estresse, né? Que é o teste de estresse que vai dizer se realmente ele tem mais algum defeito ou não. Se isso aí já foi o... Se isso aí já resolveu o defeito do equipamento, né? Porque quando a gente mexe em alguma peça BGA, nós temos que estressar o aparelho para ter certeza que ele ficou legal. Tá, então tá aí. Eu posso falar que aparentemente ele está salvo, tá? Mas um Play 5, que aparentemente porque ele está ligando, né? É algo que ele não fazia, não ligava, né? Então eu já peço para vocês não se esquecerem, se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos, deixar aquele like aí para colaborar com o nosso vídeo, para o YouTube mostrar para outras pessoas. E tá aí, mais um guerreiro salvo. E agora vai para os testes, o teste que vai dizer se realmente ele ficou bom.